Queridos, hoje é um dia muito especial, né? Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Temos papai aqui nessa noite? Cadê? Você poderia ficar de pé? Isso, igreja. Aplauda esses homens. Amém. Deus te abençoe, querido. Você foi escolhido, sabe, para conduzir a tua família, ser pai, né? É uma atitude nobre, trazer ensinamento para os seus filhos, que você não perca aquilo que Deus te delegou. Esse dom, né, de ser pai, conduzir os teus filhos, ser o arqueiro que vai lançar as flechas juntamente com a sua esposa. Deus te abençoe sobremaneira. Não senta não. Agora nós gostaríamos de aplaudir o nosso Pai eterno, o nosso Deus. E aí eu peço para toda a igreja ficar de pé e entregar o melhor do teu aplauso. Aleluia! Glória a Deus! Pode se sentar, igreja. Eu vou dar uns rápidos avisos para a gente chegar no momento cirúrgico, né, conforme o pastor Rogério tem falado, relembrando o nosso pastor Haroldo Gomes. Reunião de supervisão amanhã, supervisão de GVC, vai acontecer às 19 horas, e o nosso Tadel, um encontro com a liderança de grupos, às 19h30. Então, amanhã está confirmada a nossa reunião. Próximo sábado, vamos ter às 18 horas o culto de investidura do pastor André Gomes. Às 18 horas. E você, igreja, está convidado a participar dessa grande festa. Eu vou ler aqui rapidamente o convite, para que os amados possam não se sentir convidados, mas vocês estão convidados. A igreja, ela tem que superlotar. Ela tem que lotar esse santuário principal, galeria, santuário térreo, praça. Vamos se virar. Todos vão ter que observar esse momento. Amém, gente? Então vamos lá. A Igreja de Nova Vida em Alcântara tem a grande alegria de convidar Vossa Excelência e digníssima família para o culto de investidura do pastor André dos Anjos Gomes, como presidente executivo da igreja, que será realizado no dia 18 de agosto, às 18 horas, no seu templo. Nesta ocasião, será reconhecida como pastora emérita da igreja a excelentíssima senhora pastora Dulce dos Anjos Gomes. A cerimônia será presidida pelo reverendíssimo doutor Bispo Tito Oscar Almeida Júnior, Bispo Sênior do Conselho das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Queridos, é um momento de ímpar na nossa igreja, é um momento de continuidade de um trabalho que já se delonga desde 1980. Tivemos o pastor Haroldo, um tempo conosco, pastora Dulce, vai se findar esse tempo como pastora presidente no próximo dia 18, e começa agora uma outra geração com o pastor André Gomes, uma geração louvando a outra geração. Uma continuidade de um trabalho que está no plano de Deus, é propósito de Deus, e nós fazemos parte disso. Então, queridos, próximo sábado, às 18 horas, temos um encontro marcado. Amém, igreja? E um último aviso, deixa eu ver aqui. O último aviso é que a palavra de Deus vai ser pregada nessa hora. Amém? E nós queremos convidar, e eu gostaria que você recebesse com muito carinho o nosso pastor Gilson Soares. Boa noite. Hoje realmente é um dia muito especial. Não só porque se comemora o Dia dos Pais, mas porque nós temos um Pai eterno. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com a igreja algo que fala sobre essa paternidade. Porque nos dias de hoje essa paternidade ela tem sido muito desvalorizada. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, antes de você sentar,
no livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4 e versículo, somente o versículo 19. Que diz assim: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo falando à igreja de Gálatas: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, te agradecemos por um momento tão valoroso, tão maravilhoso que tivemos no momento do louvor, na Tua presença. Podemos sentir, Senhor, realmente a Tua presença neste lugar, e que continue assim até o final deste culto, que o Senhor possa falar a cada coração aqui. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, e toda a igreja diga amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, o plano de Deus, né, se a gente fosse aqui repetir, seria uma história até repetida, todos conhecem, do plano original de Deus, lá no livro de Gênesis. Deus já tinha um plano traçado, Ele não mudou o seu plano, tá? Deus não mudou o seu plano, Ele não abandonou o seu plano. Mas sempre existiu de Deus como Pai o desejo, não só como Criador, mas como Pai, de ter um relacionamento de profunda intimidade com Ele, com a sua criação. E aí vem Satanás para tentar destruir esse plano, para tentar derrubar e impedir que esse plano se concretizasse. E aí, Adão e Eva, todos conhecem a história, foram tentados. E pior do que ser tentado, eles cederam à tentação. E aí você também conhece a história. O Satanás tinha um propósito muito específico, ele queria interromper, ele queria afastar a raça humana do propósito de Deus. E Adão e Eva falharam. Qual era o plano que Deus implantou após isso? Tinha um plano de resgate. E esse plano de resgate, como Pai amoroso, o amor que Ele tem por cada um de nós, que é incondicional, Ele estabeleceu um plano que envolvia o seu próprio Filho, para nos resgatar. Mas Satanás, ele até os dias de hoje, ele continua trabalhando para afastar a humanidade desse plano de Deus. E o plano de Deus é que todos nós não sejamos reconhecidos somente como criaturas de Deus, mas o plano de Deus é que todos nós sejamos filhos amados. Filhos amados. Quantos aqui são pais que estão aqui conosco nesta noite? Mães, quantas mães teriam aqui? E eu lanço uma pergunta para você, pai e mãe. Você entregaria o seu filho para morrer por alguém? Não. Nós não entregaríamos. Não temos essa capacidade de nos entregar, de nos doar por alguém. Detalhe, que não mereça. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala: você não merece o amor de Deus. Nós não merecemos, amados. Hoje, nos dias de hoje, essa questão de paternidade, ela tem sido desvalorizada. A mídia, você já viu aquelas figurinhas que vocês mandam no WhatsApp? Presta atenção naquelas figuras, que ali tem uma imensidão de figurinhas ali, que é com coraçãozinho, mas é mulher com mulher, é homem com homem. Presta atenção. De vez por outra a gente acha umas figurinhas daquela ali, o irmão não prestou atenção. E dá vontade de mandar uma mensagem de volta para ele e falar: vigia, irmão. Essa questão de paternidade, ela tem sido desvalorizada. E além da desvalorização que a sociedade hoje está dando, a mídia então bombardeia todo o tempo. Hoje nós estávamos almoçando na casa do meu cunhado mais velho, o pessoal chama ele de mais velho, aí ele adotou a condição de pai de todos os outros irmãos.
E fomos almoçar lá, toda a família, e estava todo mundo almoçando e conversando. E um dos comentários que surgiu era sobre o debate, eu não sei se foi quinta ou sexta-feira, o debate que teve para presidente. E aí alguém falou que não viu porque estava vendo The Voice. E nesse The Voice, o cantor de a velha guarda deve lembrar com mais exatidão, ainda que ele esteja em evidência, Lulu Santos, que agora se declarou oficialmente homossexual e compôs uma música para o seu namorado ou namorada. Na verdade, nessa relação, nem sei quem é quem. E aí eu pergunto para você, na condição de uma criança, você pegar uma criança e botar num relacionamento desse, qual é a figura paterna, qual é a figura materna que ele tem? Não tem. Eu não estou aqui defendendo uma coisa ou outra, eu estou me baseando na palavra de Deus. Que nós citamos o livro de Gênesis, e a Bíblia é muito clara que diz que Deus criou o homem e criou a mulher. Homem e mulher os criou, macho e fêmea, para ficar bem concreto, plano original de Deus. Mas sabe o que acontece nos dias de hoje, amados? Eu perdi meu pai tem 28 anos. O pastor hoje de manhã estava falando da figura do nosso saudoso pastor Haroldo, seu pai, dos exemplos que ele deixou. E talvez, o povo que tem talvez mais de 30, 40 anos, sejam privilegiados, porque a educação do passado, apesar de as pessoas falarem, naquele ano era a ferro e fogo, não. Naquele tempo havia o respeito. Por mais que parecesse rigoroso um pai, o desejo não muda nos dias de hoje, só que hoje com a maquiagem que está se dando aí, é uma coisa mais solta, mais frouxa, como se diz. Mas os pais daquela época não amavam menos os filhos do que os dias de hoje. E eu lembro muito bem que às vezes nós estávamos na sala brincando e os adultos estavam conversando, aí você passava pela sala, dava uma paradinha, o seu pai dava uma olhada assim, você sabia que era hora de fugir de cena. E se você não prestasse atenção no primeiro momento, ele dava uma olhada com era mais incisivo, né? Eu dava uma olhada assim, franzia a testa, então corre porque a chapa vai esquentar. Mas era desse jeito mesmo. E nem por isso eu deixei de amar menos o meu pai. O meu pai era uma pessoa de pouquíssima cultura, mas em tudo que ele fazia, nós víamos a expressão dele pelos seus filhos. Tivemos algumas dificuldades na nossa vida. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, não me arrependo disso, pelo contrário. Hoje, aos 60, continuo em atividade. Mas, diante de tanta dificuldade, às vezes as pessoas acham que o amor é demonstrado somente quando se declara. Acha que o amor é somente quando se escreve uma carta ou um bilhete. A expressão de amor vai muito além do que as palavras. Porque às vezes falamos alguma coisa, mas não sentimos aquilo que estamos falando. E naquela época, com toda a sua, eu diria, ignorância mesmo, porque era pouquíssimo nível de cultura dele, ele me amava. Ele amava os meus irmãos. Meu pai era um homem de pouquíssima fala. A minha esposa teve ainda a oportunidade de conhecê-lo em vida. Tinha uns rituais dentro da casa que isso marca a gente. Ele tinha um momento dele de silêncio absoluto, e normalmente era depois das refeições. Ele deitava na cama, botava um monte de travesseiro atrás das costas e ficava sentado. Um palitinho de dente na boca. E aí às vezes dormia, eu estava em casa, aí ia lá e falei, vai se engasgar. Aí pegava o palito, ia puxando devagarzinho, ele abria um olho assim, só um. Eu estou acordado. Tira a mão, volta. Mas são hábitos. Nem todos os pais são iguais, mas eles nos amam. Nos amam e muito maior é o amor que Deus tem por nós.
Só que, muitas vezes, amados, a dificuldade de relacionamento que tem, de pai com filho, biologicamente falando, isso nos leva a uma dificuldade no nosso relacionamento com Deus. E eu confesso para os irmãos que no início da minha conversão, isso foi uma dificuldade para a minha vida. Essa figura de Deus como pai. Porque no meu coração, eu tinha certeza que Deus me ama, porque a figura do meu pai demonstrava amor. Mas o relacionamento de diálogo era quase nenhum, quase nulo. E isso, para mim, foi uma dificuldade que eu precisei romper. Eu tinha uma dificuldade de me expressar para Deus. Mas eu sabia que Ele me amava. Porque essa era a figura. E nós, como pais, qual é a imagem que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? Parece até que eu estou pegando aqui uma carona na mensagem do pastor André pela manhã. Mas é uma coisa que, já que nós estamos no Dia dos Pais, vamos refletir sobre isso. Qual é a herança que você está deixando para os seus filhos? Qual é a herança para quando os seus filhos casarem, forem tocar a vida dele, eles olhar para trás e falar assim, não, porque o meu pai faria desse jeito, porque a minha mãe faria desse jeito, e sabe que está tomando uma boa decisão. Eu, há uns anos atrás, recebi da minha filha, ela postou no Facebook, deve ter uns 4 anos, ela sempre manda, hoje ela está morando lá em Arraial, mas já mandou a mensagenzinha dela, de agradecimento, de expressão do amor que tem por mim. Mas eu lembro que uma vez ela postou uma no Facebook e dizia que, diante de tantas declarações, no final ela dizia assim, não tem super-herói, o meu super-herói é você. É bom você ouvir isso do filho, porque você está deixando um bom legado. Como um dia ela falou para mim e para minha esposa, o dia que eu casar, eu não sei se ela estava presente, ela falou assim, o dia que eu casar, eu quero que o meu casamento seja igual ao dos meus pais. Uma boa referência. E você tem deixado uma boa referência para os seus filhos? Como pai, como marido, como amigo? Nós precisamos de uma referência paterna. Eu mesmo com toda essa dificuldade que tinha de relacionamento no início com meu pai, o dia que eu recebi a notícia da morte do meu pai, eu estava dentro do estacionamento do aeroporto Galeão, estava a serviço, chegando de uma viagem. E quando eu recebi a notícia, parece que um buraco tinha se abrido assim ao meu redor, e eu caindo. Eu lembro nitidamente que no dia eu dei um bico numa chuteira, dei um pontapé numa lixeira que estava assim na minha frente, que a lixeira foi parar longe. E aí o segurança veio correndo, meu primo que tinha ido me buscar no aeroporto, falou assim, deixa ele quieto, que ele acabou de receber a notícia que ele perdeu o pai dele. E aí o segurança tentou até me consolar de alguma forma, e falou, não, deixa ele extravasar essa dor que ele está sentindo. E nós, quando perdemos os nossos pais, nós sentimos uma dor profunda. E um filho de Deus quando se afasta dos seus caminhos? Como fica o coração de Deus diante de uma situação dessa? Porque às vezes nós estabelecemos só esse parâmetro, só no plano terreno. Estabelecemos esse parâmetro só no relacionamento biológico. Não porque meu pai é assim, o meu pai é daquele jeito, o meu pai já foi assim, hoje ele melhorou, agora está pior. Não, ele está melhorando. O nosso relacionamento com o nosso pai biológico vai estabelecer o nosso relacionamento com Deus, o nível de relacionamento com Deus. E eu quero te incentivar nessa noite, amados, a você romper com algumas barreiras, porque nós temos exemplos bíblicos. O próprio Jesus, a todo tempo ele se referia a Deus. No momento de maior sofrimento de Jesus, ele olha para os céus e fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Era um momento de dor, e essa dor que Jesus estava passando era por mim e por você. Mas a busca dele foi ao seu Pai. Hoje, pela ausência de muitos pais,
os filhos estão buscando aconselhamento na rua. Por causa da omissão da função de pai, muitos filhos estão se envolvendo nas drogas. Eu não diria porque é negligência sua, não. Porque há uma diferença entre você ser negligente e omisso. Mas hoje acontece. E acontece, pasmem vocês, com muita frequência. A maioria dos jovens que são pegos com algum envolvimento nas drogas. O Fredson, eu até gostaria que o Fredson estivesse aí hoje. E ele poderia falar com ele, tem elementos mais embasados. Porque a maioria desses jovens, se você for falar com eles, conversar com eles, para saber o porquê dessa decisão de envolvimento, o porquê dessa vida de crime, o porquê o envolvimento dessa vida com drogas, de vício, a primeira resposta deles é que eles não tiveram uma boa referência. Talvez não falem com essas palavras, mas a referência paterna não existia no seu lar. Hoje tem muitos lares em que as mães estão desempenhando o papel de mãe e de pai. E suprem essa necessidade. Porque a mulher, me desculpe aí os homens, mas eu me incluo nesse time, as mulheres são muito mais aguerridas do que nós. Nós homens somos meio descansados. Eu até gostaria de ouvir um amém dos homens. Porque é verdade, não adianta a gente querer esconder fatos. Eu sei que tem alguns aí que falaram um amém de cabeça baixa. Dá uma tarefa para uma mulher e dá uma tarefa para o homem. Aí você fala, mas isso aí é tarefa mais doméstica, mais tarefa feminina. Não é não. Se você, homem, pensa desse jeito, deixa seu machismo de lado e vai ajudar a tua esposa. Sabe, isso tudo são conceitos da sociedade. Tem homem que perde o emprego, para ele acabou o mundo, a mulher está trabalhando, a vida ainda consegue ser tocada, mas para ele acabou. O que vão pensar de mim? Eu estou desempregado, a minha mulher está empregada. Vão pensar que você tem um casamento perfeito, que no momento você não está podendo suprir. É claro que Deus estabeleceu o homem como o provedor da sua casa. Mas isso não quer dizer que se você perder o emprego, sua esposa estiver trabalhando, isso é o fim do mundo. Vai lavar roupa, vai fazer comida, vai arrumar a casa. Mas continua procurando emprego, tá? Continua procurando emprego. Amados, um exemplo maravilhoso. Você já ouviu falar se Paulo foi casado, o apóstolo Paulo? Não tem nenhuma referência que nos afirme que Paulo foi casado, que Paulo tinha filhos, biologicamente falando, mas filhos espirituais ele tinha. E Paulo, mesmo não sendo pai, mas no seu relacionamento com Deus, ele entendia essa condição de pai, Deus, e ele como filho. E ele tratava todos os seus discípulos como filhos. É impressionante, se você for ler os livros que Paulo escreveu, a todos eles ele se refere a seus discípulos como filho amado, o meu filho na fé. Romanos 8, 16, vamos lá, vamos dar um passeio pela Bíblia. Romanos 8, acho que o pastor até leu essa referência hoje pela manhã. O pastor leu a partir do versículo 12, hoje pela manhã. Mas eu vou me ater somente aqui no versículo 16 ao 19. Quando fala que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Essa é a nossa função, nós somos filhos de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 4,
Não, versículo 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Olha a referência de Paulo aos seus discípulos, a referência que Paulo fazia, ou como ele se referia às igrejas. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Só alguns exemplos desse procedimento de Paulo. Paulo, no capítulo 4, versículo 6, já fazendo uma referência à igreja de Gálatas, ele fala assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A figura do Pai na Bíblia, ela é fundamental, porque ela já vem do início, lá no início de Gênesis, quando fala que Deus, de Deus, na primeira vez que Deus é citado, Ele é o nosso Pai. Ele é a figura máxima e nós temos que, como filhos, buscar uma aproximação do Senhor. Talvez por muitas decepções que tantas pessoas têm no relacionamento com o seu pai biológico, estão hoje se afastando de Deus. Talvez pela ausência da figura paterna, pela omissão, ou talvez até mesmo pela ausência, por morte, por separação, que isso é outra coisa que tem bombardeado a humanidade. O casamento hoje já não é aquela coisa sólida segundo o conceito mundano. Casa, se não der certo, separa, vai buscar outro relacionamento. E as pessoas vivem hoje numa loteria, como se jogasse sempre para um dia acertar. Meu irmão, se na tua cabeça, minha irmã, se na sua cabeça também passa, tem um pensamento de que não está dando mais, está chegando ao fim, eu vou desistir de tudo, eu falo para você nesta noite, não é isso que Deus quer para a tua vida. Casamento é algo sólido, e muito mais do que a solidez do casamento que Deus quer, é a responsabilidade que você tem com seus filhos. A gente vai para o juiz e vê com quem fica, não é assim não, filho. Você está maltratando o seu filho, você está criando confusão na cabeça do seu filho, você está deixando o seu filho confuso a ponto de no futuro tomar as mesmas atitudes erradas que você está tomando no presente. Nós precisamos nos colocar como verdadeiros pais, assim como Deus ama, assim como Deus amou e vai continuar nos amando, porque Ele pegou o seu filho e entregou por cada um de nós. Você mesmo declarou que não teria capacidade de fazer isso, mas esforce-se para fazer como Deus fez. Demonstrar o amor, não somente amar. Nós precisamos demonstrar o amor, e demonstrar o amor no nosso relacionamento como pais que têm responsabilidade com os nossos filhos, é demonstrar o amor. A Bíblia diz que em tudo nós devemos suportar uns aos outros. Só que as pessoas pensam que isso é lá fora, com os irmãos na igreja, com o vizinho, com um colega de trabalho, na faculdade, mas em casa não, em casa é diferente. Em casa pisou no meu calo, eu explodo logo. Não tem isso, amado. Quantos aqui estão com a sua esposa hoje, e seu marido? Levanta a mão, fica de pé. Esta mulher e este homem foi Deus que escolheu para você. Esta mulher e este homem foi Deus que escolheu para você. A minha está aqui na frente. Não tome nada, nenhuma atitude, sem antes consultar a Deus. Olhe para ela agora, expresse o amor que você tem por ela e diga uma palavra de carinho para ela. Vem cá, dá uma volta aqui para me falar para você também. Sabe, irmãos, nós às vezes ficamos com uma dificuldade e a gente tem que começar a romper algumas barreiras. E a primeira barreira que nós temos que romper é essa. Essa mulher aqui foi Deus quem me deu. Essa que está do seu lado, esse que está ao teu lado, foi Deus quem te deu. Então aproveita a oportunidade e expresse o seu amor por ela. Fale o quanto você a ama. Fale, porque eu amo muito, e não é pouco.
Dulcinéia, eu digo para ela que quando eu casei, eu gostava dela. Hoje eu a amo. Eu aprendi a amá-la no dia a dia da nossa vida, enfrentando juntos, assim, ó, as nossas dificuldades que todos nós temos. Para hoje eu poder falar e afirmar de todo o coração: Dulcinéia, eu te amo. Aproveita a oportunidade, dá um beijinho nela, tá? Mas sabe por que eu fiz isso? Porque nós habitamos debaixo do mesmo teto. Pastor André vai fazer quantos anos de casado? 10. Renato, vai fazer quantos anos de casado? Aí, gente, vai ter festa, hein? Isaías vai fazer quantos anos? 26. Já aquele ali já teve a festa. Eu vou fazer 34. Só que as pessoas começam a se relacionar com a sua esposa, e aí, não, ela já sabe. Isso aí ela já sabe. É dessa forma que você tem que ser relacionado com Deus? É dessa forma que você tem se relacionado com seus filhos? Aí eu não preciso mais falar, ele sabe que eu amo. Eu sabe que eu amo a minha filha. Não, amor, você tem que ser expressado, se não com palavras, com atitudes. E às vezes nós ficamos retraídos por a nossa dificuldade que temos. Nós tivemos um momento tão maravilhoso aqui de louvor. E o pastor André estava dizendo aqui: usado pelo Senhor, ministre ao Senhor o teu cântico, expresse o amor que você tem por Ele, expresse a adoração que você quer ter nesse momento. E às vezes as pessoas ficam retraídas. Meu irmão, você está na presença de Deus. Tenha liberdade na presença de Deus, tenha liberdade na presença da sua esposa, do seu marido, tenha liberdade na presença dos seus filhos. Rompa com essa vergonha. Porque se você se relaciona mal com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, você vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. Você não consegue dizer para a sua esposa que a ama. Você não consegue expressar o seu amor à sua esposa, aos seus filhos. Como é que você vai expressar o seu amor a Deus? Precisamos quebrar com isso, amados. Pessoas que estão na igreja têm dificuldade, muitas vezes, de romper com esses relacionamentos e não buscam ajuda. Preferem ficar sofrendo, preferem ficar à distância de Deus. Mas aí, o que o pastor vai pensar de mim? E se eu falar com o pastor André, vai me dar até um puxão de orelha. Ele não faz isso não, gente. O pastor Renato também não faz, eu também não faço. Os pastores não vão fazer não. Nós precisamos de pais espirituais também. Nós precisamos de pais espirituais. Precisamos de pessoas em quem nós confiamos, pessoas sérias, maduras, para que a gente exponha as nossas dificuldades, para que a gente converse sobre o que nós estamos tendo dificuldade no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida cristã, para você ser ajudado. Porque existe o pai biológico, existe o nosso pai celestial, mas existe também pais espirituais. E a igreja precisa entender essa questão de pai espiritual, para que você seja discipulado. Você precisa entender que você precisa estar num grupo de vida, participando, se envolvendo. Porque quando você está num grupo, como eu digo, lá em casa tem um grupo, eu digo para as pessoas, está aqui estabelecida uma nova família, e a família lá tem crescido muito, graças a Deus. Esse amém aqui é suspeito, porque ele participa do grupo, tá? Mas é um fato, o grupo está crescendo muito. E é um momento como em família, você ter comunhão, você ter liberdade. Pessoas nos chamam muitas vezes e querem conversar. Você abrir o seu coração, buscar um aconselhamento, buscar uma direção. Mas as pessoas se fecham muitas vezes nos seus problemas. E estão cada vez se afundando mais e não conseguem encontrar um rumo certo na sua vida. Nós precisamos de pais espirituais. E Paulo, apesar de não ter filhos biológicos, era isso que ele representava para os seus discípulos. Paulo exercia essa função a todo momento. Paulo estava viajando, mas escrevendo cartas e sempre procurando saber. Ainda que os seus discípulos não se abrissem com ele, ele estava sempre questionando como vai, a quem eu envio essa carta, como é que está. As missões que eles davam, ele estava sempre policiando. Talvez, às vezes,
até dentro de ministério, trabalhamos no ministério. Ah, mas eu já trabalho nesse ministério há muito tempo. Eu sei o que tem que fazer. E não, meu irmão, você precisa prestar conta daquilo que você faz. Assim como um filho. Ontem eu estava conversando com meu irmão, a filha da minha sobrinha fez 15 anos, e nós estávamos lá conversando, aí na conversa assim, né, vai sempre lembrando daqueles causos, como se diz por aí, do passado. E aí eu estava lembrando que a questão é exatamente de obediência, do respeito da figura do pai, que está se perdendo hoje. Aí eu falei para o meu irmão, eu falei assim, Edilson, você lembra uma vez que eu estava chegando, já era casado, pouco tempo de casado, chegando na casa da minha mãe, ele é o caçula, solteiro, e vinha descendo, reclamando, resmungando e gesticulando. Aí eu parei ele no portão, eu ainda no mundão meio violento, segurei ele pelo colarinho delicadamente, né? Puxei, encostei as costas dele na parede, falei, o que está acontecendo? Mas por causa daquilo que eu falei lá no início, do ensinamento, do respeito da figura paterna que nós devemos ter. Aí falou, que papai fica falando, mamãe fica falando, reclamando que eu vou sair, eu não sou criança não, já tenho mais de 18 anos. Eu falei, você tem 18 anos, mas você mora debaixo do teto deles. Então você tem que prestar conta sim, para onde você vai, com quem vai, que horas vai chegar. Mas eu não sou mais criança, não interessa. Você mora debaixo do teto deles. Se você quer ter liberdade, aluga uma casa e vai morar sozinho. Tem condições? Não, então fica quieto. Só que hoje não se respeita essa figura paterna. E as pessoas estão pensando que Deus é aquele Deus, né? O pai que você fala, aí Deus, está na faculdade, segura a onda aí, que eu vou entrar, que o ambiente aqui é pesado. Irmão, se é pesado para você, se você acha que o ambiente é pesado, é muito mais difícil você resistir lá dentro das tentações, sem Deus, do que estando com Ele. Quando você vai para o seu trabalho, leva Deus juntinho contigo. Quando você for para a sua faculdade, quando você estiver fazendo compras, aonde você estiver, esteja sempre com a figura do Pai Celestial do teu lado. Eu trabalhava no Rio, ia de carro, de vez em quando parecia um doido, que eu ia conversando com Deus. Estava ele senta aqui, Espírito Santo, bota o cinto e lá vamos nós. E eu ia conversando com Deus. Era um ambiente muito ruim de trabalhar e eu ia pedindo instrução a Deus. Deus estava sempre do meu ladinho ali. Eu não via não, mas eu tinha certeza que Ele estava ali. Por causa da confiança que eu tinha nele. Por causa do respeito que eu tinha por Deus. Por causa do meu relacionamento com meu pai biológico. E nós precisamos entender. Deus, abre a tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Deus é um Deus que disciplina os seus filhos. Hebreus no capítulo 12, versículo 7 e 8. Diz assim, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tomado participantes, logo sois bastardos e não filhos. As pessoas querem andar, como diz naquela passagem do filho pródigo, dissolutamente, alheio daquilo que Deus orienta da sua palavra. O pastor Renato estava falando aqui na hora do ofertório, a Bíblia ela não contém só a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de vida. A Bíblia é a instrução que nós necessitamos para viver uma vida de retidão na presença do Senhor. Como pais, como marido, como esposas, como filhos, como cidadãos deste mundo, que somos peregrinos aqui nessa terra. Quantos peregrinos tem aqui nessa noite? Esse não é o lugar onde nós viveremos. Nós estamos aqui de passagem. Quem passa por um lugar é peregrino. A nossa morada é na Canaã celestial. Mas nós precisamos continuar a nossa luta, nós precisamos estar em sintonia com o nosso Pai Celestial. Lucas capítulo 15, volta um pouco. E essa é a passagem do filho pródigo. Que exemplo daquele pai quando o filho abandona a casa. Tipifica exatamente a figura de Deus. Porque Deus é um pai que nos ama e sempre nos espera cheio de compaixão.
Lucas, no capítulo 5, versículo 20 a 22, diz assim, levantando-se, 15, Lucas 15, versículo 20 ao 22. E levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Esse é o nosso Deus. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus quer expressar o amor que Ele tem por nós. Você talvez tenha vivido até os dias de hoje de uma maneira dissoluta como esse filho pródigo. Você cansou daquela sua vida cristã, cansou, e Deus está de olhos, olhando para você com seus braços abertos, dizendo que Ele não esqueceu de você. Falamos no início da criação de Deus, daquilo que Deus tinha determinado, do desejo de fazer com que nós não ficássemos somente como criaturas de Deus, mas nos tornássemos seus filhos. E para tornarmos filhos de Deus, nós precisamos reconhecê-los como Pai. E aquele que conhece Deus como seu Pai, precisa obedecê-lo. E obedecer a Deus é obedecer a palavra dEle. Para que nós tenhamos uma vida de retidão, para que nós tenhamos uma vida digna de ser chamados filhos de Deus. Quantos pais têm abandonado seus filhos nos dias de hoje? Mas existe ainda pais, homens, mulheres, que estão dispostas à adoção. Pastor André hoje pela manhã estava fazendo uma referência a Mordecai, que pegou a sua sobrinha, a adotou e a criou como uma filha. Mas não é o que nós estamos vendo no mundo de hoje. Para cada uma criança que é adotada, eu não tenho a estatística precisa, mas eu tenho certeza que para cada criança que é adotada nos dias de hoje, 50, talvez 100 têm sido jogadas na rua. Crianças que saem das suas casas pela manhã para pedir, para mendigar o pão, porque os seus pais simplesmente estão longe deles. Nós precisamos entender que não é dessa forma que Deus quer que nós vivamos. Não é dessa forma que Deus quer que nós tenhamos o nosso relacionamento com Ele. Deus já estabeleceu que tudo o que é dele é nosso. Nós lemos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Mas o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Tem muita gente que vive há anos na igreja e talvez esteja como esse filho, achando que nunca recebeu nada. Meu irmão, Deus tem te dado tudo que você precisa. Tudo. Talvez você queira um carro importado do ano e está pedindo a Deus e não recebe. Aí Deus vai perguntar para você assim, meu filho, você tem dinheiro para pagar o IPVA? Talvez você esteja querendo morar na Barra, no lugar mais sofisticado, no condomínio mais caro. É bom? Claro que é. Mas a sua renda permite você morar num lugar desse? Valorize aquilo que Deus tem te dado. Quando nós não valorizamos aquilo que temos recebido de Deus, ficamos até murmurando contra Ele. Deus é Pai e é um Pai que ama. Ali está escrito, meu Pai é amor. E esta é a figura de Deus que nós devemos ver. Deus de amor. Um Deus que está pronto para nos dar. E a Bíblia diz que dá muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Nós precisamos exercitar a palavra de Deus na nossa vida. Tem pessoas que têm uma facilidade de ir lá fora e pregar o Evangelho. Mas na hora de pegar e viver isso aqui, tem dificuldade. Fala para a pessoa, Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Toma uma decisão na sua vida hoje com Jesus, mas vive de uma maneira errada. Vive constantemente errando. Deus nos perdoa, sim. Mas o que você tem feito de esforço
para não ferir mais a palavra de Deus, para não ferir os ensinamentos de Deus, para andar em retidão na presença do Senhor. E aí eu não falo somente como pai que você é, como mãe que você é. Eu falo como filho também. Pessoas que casam e abandonam seus pais. Você casou? Sim. Constituiu uma família? Sim. Mas você continua filho. Continua filho. Ame os seus pais. Ame os seus pais. Porque aquele versículo que está lá em Efésios, filhos, amai os vossos pais. E aí tem um parênteses, primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os seus dias na terra. Isso não é só para jovem, para adolescente, para criança não, tá? É para gente que já tem um pouquinho mais. Só que as pessoas crescem e acham que esse versículo não se aplica na sua vida. Honra o teu pai e a tua mãe. É mandamento com promessa, para que te prolongue os dias na terra. Você tem dificuldade no teu relacionamento com Deus? Peça a Ele que Ele vai te ajudar. Você tem relacionamento com seus pais biológicos? Rompa com barreiras. Eu tive a oportunidade de uma vez, e eu louvo a Deus. Eu tinha pouco tempo de casado, e quando eu estava indo fazer essa viagem, quando eu retornei, meu pai tinha falecido. Eu lembro que meu pai virou para mim e falou assim: você está indo para onde? Eu falei: eu vou para Salvador, pai. Eu vou ficar uns 3 dias lá no serviço e volto. Um homem que não tinha Deus na sua vida, não tinha confessado a Cristo como Senhor da sua vida, de pouquíssima cultura, ele virou e falou: senta aqui. Acho que eu nunca comentei isso com ela, já comentei, né? Senta aqui. Eu falei: o que foi? Você está indo para Salvador. Você tem uma mulher e um filho de meses. Olha o que você vai fazer. Eu falei: eu vou trabalhar. Eu sei como é que é o homem quando está longe da sua esposa. Olha o que você vai fazer. Você tem responsabilidade como marido e como pai. E naquele dia eu tive a oportunidade de dar um abraço ao meu pai, porque aquilo era expressão de amor. Ensinamentos, e é isso que nós como pais temos como responsabilidade. Ensinar o certo. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Mas às vezes os pais estão querendo transferir essa responsabilidade para a igreja ou para a escola. E a escola hoje está completamente, sei que tem exceções, mas a maioria das escolas hoje estão com o ensinamento completamente voltado contra a palavra de Deus. Então, que você pai, que você mãe, não esqueça da função que Deus lhe designou. A você pai, você é sacerdote da tua casa. Não espere que a sua esposa tome as decisões. Às vezes tem situações que você vai conversar com o pai e quando está conversando com ele, ele fala: não, eu vou conversar primeiro com a minha esposa para ver o que é que ela acha. Se ela achar que deve fazer, eu faço. Você tem que conversar sim, tem que compartilhar com a sua esposa. Mas não é saber se ela aprova. Você vai compartilhar, não é pedir aprovação. Você vai ver se tem unidade no pensamento sobre aquele assunto. Mas tem muito marido que hoje está invertendo a situação e transferindo essa responsabilidade para sua esposa. Mães, vocês têm responsabilidade com seus filhos. Muitas trabalham, sim, mas a maioria das mulheres é a que fica mais tempo dentro de casa com seus filhos. E neste momento você é aquela mulher que Deus estabeleceu como ajudadora, auxiliadora. Mas é você, pai, que Deus determinou como sacerdote do teu lar. É você que tem essa responsabilidade. Amém? Nós vamos fazer uma pausa agora. E eu vou voltar. Eu gostaria de chamar o pessoal do teatro.
E aí, como foi o Dia dos Pais para vocês? Foi um momento agradável, almoçaram com a família, alguns tiveram com seus familiares, receberam algumas lembranças, né? O Zap lá sempre bombando com mensagem. E nesta noite eu quero convidar 3 pais para representar vocês. Pais que hoje tiveram também as suas experiências com seus filhos. O pai número 1, José Antônio da Silva, pode entrar. O pai número 2, José Alencar de Souza. O pai número 3 está sem nome, está rabiscado, mas pode entrar o pai número 3 também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Senhor Jorge? Jorge. Seu Jorge, o senhor poderia dizer para nós como foi o seu Dia dos Pais? Meu Dia dos Pais hoje foi maravilhoso, graças a Deus. Eu saí com meus filhos, entendeu? Eu comi um camarão hoje, meu filho pagou um camarão para mim. Foi muito bom. Muito bom. Senhor Jorge, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é Deus Pai para você? Essa pergunta é um pouco complicada. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Eu nunca tive pai na minha vida, sabe? Meu pai, ele me abandonou quando eu era jovem. Então essa figura paterna, esse amor paterno, eu não tive. Então eu tenho uma dificuldade incrível de olhar para Deus como um pai. Eu enxergo Deus como Deus. Eu enxergo Deus como Criador. Mas é difícil eu enxergar Deus como pai. O Dia dos Pais para mim me traz um sentimento um pouco triste, que às vezes eu me sinto órfão, entendeu? Fica complicado. Eu me sinto órfão. Vamos ver o senhor José de Alencar. Realmente é complicado, seu Jorge. Mas, senhor José de Alencar, o que o senhor teria para nos apresentar? Uma pergunta boa essa. Complicada para me expressar, porque eu paro e imagino o quanto que meu pai era rígido comigo. E não é pouco não. Meu pai cobrava muito de mim, muito mesmo. Na escola, eu tinha que tirar 10. Meu pai chegava para mim e falava: eu pago essa escola, você é obrigado a tirar 10. Se eu chegasse com nota baixa, aquela mão de pedreiro. E eu não podia chegar atrasado não. Se eu saísse com meus amigos e chegasse 10 minutos atrasado, eu nem entrava em casa. Eu tinha que dormir na casa da minha tia, na casa dos meus amigos, porque meu pai não deixava. Eu ia no parque, via meus amigos brincando com seus pais, jogando bola com eles. Meu pai nunca sentou para conversar comigo. Nunca. A única vez que ele chamou e falou assim: meu filho, vem conversar, foi para cobrar de mim, foi para exigir. Eu tô aqui, né, de terno, um empresário bem sucedido. Eu tenho uns filhos bons. Eu sou com meus filhos o que meu pai nunca foi comigo. Vocês não têm ideia do que eu passei com meu pai até chegar aqui. Aí você imagina Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Soberano. Ele é pai sim, mas Deus cobra muito de mim, ainda mais eu que sou pecador. Imagina, eu pecar, o que Ele vai fazer comigo? Se meu pai já cobrava de mim, imagina o Senhor Deus. Melhor nem imaginar. Mas você não é pai. Quem foi que disse que eu não sou pai? Eu sou pai também, sim. Aliás, eu criei meus filhos sozinha. Dei todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado, tudo que eu podia eu dei para os meus filhos. Eu levava para o futebol, eu buscava, eu paguei curso, eu paguei colégio. Quando eles estavam precisando, quando eles estavam doentes, eu corria para o hospital, eu comprava os remédios. E festinha, aniversáriozinho, eu levava e eu buscava, eu queria saber com quem eles estavam e aonde que eles estavam. E todo o carinho que eu dou para os meus filhos é o carinho que eu vejo de Deus comigo. Deus é meu pai, sabe? Ele me dá todo o amor que eu preciso. Ele me dá todo o carinho, Ele me protege. Ele está comigo quando eu preciso. E Ele puxa minha orelha de vez em quando é necessário também. E se eu,
que sou humana, que sou carne, tenho esse amor com meus filhos, vocês imaginam Deus como tem esse amor comigo de pai? É verdade. 3 histórias diferentes sobre pais. 3 temperamentos diferentes. E isso... O que houve? Pode falar. Boa noite. Aqui nós tivemos a representação de 3 pais, mas a gente não viu nenhum filho. E todos os pais, eles também são filhos, assim como eu sou filha. E, gente, eu observo como que Deus ele é bondoso. Como Deus me ama, porque Ele fez a questão de me dar um pai e Ele observou cada detalhe, sabe? Ele viu o cuidado, o amor que Deus, Ele botou no meu pai. E meu pai, Ele cuida de mim. Meu pai, Ele me levava para a escola, Ele que me buscava. Nas festinhas, no cineminha, quem me buscava era Ele. Ele perguntava todos os dias como era que foi meu dia. E Ele fazia questão de me ouvir. Ele era um pai atencioso, muito atencioso. E Ele me ensinou o caminho que deve andar. E é isso que eu queria falar hoje. Muito obrigada. Gente, isso é maravilhoso quando a gente tem esse testemunho e uma experiência de um pai. Isso é muito... Oi? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Pode fazer. No caso, você perguntou pra gente. E você? O que você acha de Deus como um pai? Eu? É, exatamente. Não, isso não estava no script. A gente também quer saber de você. Queremos saber. Sim. Com certeza. Gente, hoje não é dia de ninguém chorar. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia da gente expressar o amor de Deus. Mas a minha história, ela não foi muito diferente de vocês. Meu pai, ele andava com pessoas que não valiam nada e vendia drogas e foi preso. E quando eu tinha 8 anos, foi esse o pai que eu tive, um pai presidiário. Sentia muita vergonha, sabe? Mas quando eu fiz 10 para 12 anos, eu pude visitar meu pai. E chegando lá naquela delegacia, eu vi aquele homem todo cheio de tatuagem, uma cara ruim, dava medo, não só ele, mas todos aqueles homens. Mas quando eu chegava perto do meu pai, ele me abraçava e me beijava e dizia: minha filha, como eu te amo. Como é que meu pai pode ser um homem mau se quando ele chegava perto de mim, ele me abraçava? Ele me colocava no colo, ele me beijava, ele me girava no alto e dizia: eu te amo. E eu voltava dali triste, mas alegre porque eu vi meu pai. E na escola eu dizia que meu pai morreu, porque eu não tinha coragem de dizer que meu pai era um presidiário. E da mesma forma eu não consigo comparar Deus com meu pai, porque Deus, ele é lindo. E quando eu cresci, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Meu pai veio a morrer naquela prisão, numa briga de presidiários. Mas eu tenho boas lembranças daquele homem. E quando eu vim para a igreja, que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, eu pude sentir a presença de novo daquele carinho, daquele abraço. Porque quantas vezes, no momento de solidão, Deus tem me abraçado. No momento de solidão, Deus tem me tratado a mim como filha amada. Não é possível. Na Bíblia tem tantas passagens dizendo que Deus é Pai. Mas muitas das vezes nós lemos e nós não temos essa convicção de que é Deus Pai para a nossa vida. Nós conhecemos Deus como Senhor, como Salvador, como aquele que enviou o seu Filho amado. Mas quem é Pai? A verdadeira essência de quem é Pai para você, como ser humano, não de comparar Deus com o seu Pai. Vocês precisam viver a paternidade de Deus. Vocês precisam entender como Deus é e ter esse encontro, ter intimidade, porque Jesus não era só filho. Jesus obedeceu Deus em todos os momentos. Ele veio para cumprir aquilo que o Pai queria. E hoje vocês possam sentir a presença do Espírito Santo e venham lançar fora todo medo.
Porque eu acredito que seja isso, medo de permitir que o Senhor te toque. Medo de permitir que o Espírito Santo trabalhe em vocês. Que o Espírito Santo possa ministrar em vocês nessa noite. Quando há sempre me levanto, me vistes antes de eu nascer e escreveu nossos dias pra vivermos contigo. E o teu amor lança fora o medo, o teu amor me envolve inteiro, me chama pra mais perto de ti, ó Deus. O teu amor lança fora o medo, o teu amor me envolve inteiro e me chama pra mais perto de ti, ó Deus. O teu amor lança fora medo, o teu amor me envolve inteiro, me chama pra mais perto de ti, ó Deus. O teu amor lança fora o medo, ele me envolve e me chama pra mais perto de ti, ó Um Pai maravilhoso, Ele nos ama tanto, tanto, tanto. Ele nos ama tanto que entregou Jesus na cruz. E muitos celebram a Páscoa com símbolos de coelhos, chocolate. Mas nós celebramos a ressurreição e a vida de Jesus. Nós celebramos que o nosso Senhor vive. Ele nos vivificou, nos ressuscitou dos nossos pecados. E hoje nós temos Eu te amo tanto, Senhor. Senhor, muito obrigado, pois eu sei que você me ama. Você me ama, Jesus. Você me ama. Eu era órfão, gente. Agora eu tenho pai. Eu tenho pai. Aleluia. Meu Deus. Basta abrir o seu coração e lançar fora todo o medo e deixar que o Espírito Santo te conduza ao colo do Pai. Que o Senhor possa abençoar cada pai nesta noite e cada filho. Porque todos nós somos filhos, nem todos somos pais. Mas nós queremos, antes de encerrar, deixar uma palavra para vocês. E a meditação vai ficar em Gálatas 4, do versículo 4 ao 6. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoração de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus, o nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém. Senhor abençoe.
E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Você que talvez esteja aqui nesta noite e se identifica com esta palavra, com esta peça, a dificuldade que você tem do seu relacionamento com Deus, de reconhecê-lo como seu Pai. Eu gostaria de te fazer um convite. Que você tomasse uma decisão na sua vida no dia de hoje. Talvez você, já na condição de pai, ou até mesmo de mãe, mas ainda não tomou a sua decisão de reconhecer a Deus como seu Pai. Ou você que andou nos caminhos do Senhor e um dia se afastou desses caminhos, abandonou o caminho do Pai, a casa do Pai. Mas Ele é um Deus de amor. Se você está aqui nesta noite, amado, e deseja tomar a sua decisão com o Senhor, porque é assim que acontece com muitos de nós, aconteceu comigo. Vivíamos olhando para Deus como uma figura daquele que criou, mas o desejo do coração de Deus vai muito além disso. O relacionamento que Ele quer ter contigo é de um pai com filho. E se você está aqui nesta noite e quer tomar essa decisão, com todos ainda de seus olhos fechados, cabeça baixa, erga a sua mão para que eu possa identificá-lo. Falar: pastor, nesta noite eu não quero Deus somente como uma figura de um ser que nos criou, mas eu quero a partir de hoje estabelecer um relacionamento de filho com o Pai. Onde você está? Aonde você está? Porque mesmo sem tomar a tua decisão, Deus está te chamando: meu filho, meu filho, meu filho. E você talvez até afastado, mas o livro de Lucas capítulo 15 tem um relato lindo de aquele filho que se afastou, mas aquele pai todos os dias chegava à porta e olhava pela estrada, porque tinha certeza que o seu filho retornaria. E Deus hoje está te chamando. Deus hoje está te chamando, está te esperando. Enquanto se canta esse cântico agora, eu vou dar oportunidade para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Vamos ficar todos de pé. O Espírito Santo de Deus está neste lugar ministrando a corações. Aleluia. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer? Diga a Ele o quanto você O que ama. fazer quando Ele vem? Faça aquilo que você precisa fazer, meu irmão. Aqui, mais que ser bem-vindo, Expresse para Ele. nós te desejamos.
Expresse para Ele neste momento. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E nós vamos cantar de novo. O que dizer? O que fazer? E o Espírito Santo vai ministrar no seu coração aquilo que você precisa dizer e fazer neste momento. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser Saia do seu lugar se você quer tomar essa decisão nós hoje. te desejamos outra vez. Esse lugar que você precisa desejar Ele é dentro de você. Você não pode viver um relacionamento com Deus somente de ouvir falar. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? Declare para Ele. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, Senhor? O que dizer, Senhor? Pela expressão de amor que o Senhor tem por cada um de nós. O que fazer, Senhor? O que temos que fazer, irmãos? É nos render a Ele. E Deus está te chamando, meu irmão. Deus está te chamando. Eu gostaria de saber se há entre nós filhos neste lugar que tem alguma dificuldade no seu relacionamento biológico, de pai, como pai, ou de filho com o pai, mas que você tem essa dificuldade, meu irmão. Esta é a noite que o Senhor quer te libertar. E não tenha vergonha se você encontra essa dificuldade. Mas eu gostaria de orar por você. Erga a sua mão. Isso, meu irmão. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos quebrar isso na sua vida em nome de Jesus Cristo. Filhos que precisam olhar para os seus pais como homens. Como é seu nome? Aleluia.
Amados, é o que mais importa para Deus. Sinceridade do nosso coração na presença dele. Essas pessoas não estão se envergonhando de dizer: eu tenho dificuldade no relacionamento com meu pai. E o Luciano falou aqui para mim: pastor, eu tenho. Você tinha, Luciano. Ian, você tinha. Porque nesta noite isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Porque vocês ouviram também a palavra de Deus. E a palavra de Deus não somente é para ser ouvida, mas ela é para ser praticada. E a dificuldade muitas vezes que são colocadas, nós precisamos dar o primeiro passo para que se rompa. Nós vamos orar. Mas eu vou desafiar vocês nesta noite, ao chegar em casa, a dar um abraço nos seus pais. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós clamamos nesta noite. Porque desde o início, Senhor, quando Adão e Eva romperam, Senhor, com o vínculo da obediência com o Senhor nunca desistiu de nós. Mas nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha nesta noite, ó Deus. Assim como o Senhor restabeleceu um plano para a humanidade, que o Senhor venha, ó Deus, restaurar o relacionamento aqui de filhos com os pais, pais com os filhos. Quebra, Senhor, tudo aquilo que foi dito, toda palavra de maldição que foi lançada. Nós, em nome de Jesus Cristo, lançamos por terra agora, na autoridade do Teu nome, e declaramos, ó Deus, liberdade para os filhos expressarem o seu amor ao Pai, os pais para expressar amor aos filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tinha dificuldade. Essa é uma noite em que Deus está restabelecendo a harmonia. Essa é uma noite em que o Senhor está restabelecendo os laços de união entre os pais e filhos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Restaura, Deus. Restaura, Senhor. Assim como filhos que muitas vezes se afastam do teu caminho, e o Senhor sempre de braços abertos para recebê-los. Que seja essa a noite em que os seus pais estejam dispostos também a recebê-los e recebam um abraço, mas um abraço que vocês possam dar expressando o amor de Deus na vida dos seus pais. E nós declaramos, ó Deus, declaramos a paz de Cristo restabelecida no relacionamento de vocês, dos filhos com os pais, e os pais com filhos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, eu creio que Deus está fazendo um milagre nesta noite. Às vezes nós estabelecemos uma expectativa de salvação, de reconciliação, mas nesta noite a expectativa de Deus para essas vidas era da restauração do relacionamento dele como filhos com seus pais. E muito melhorará, eu creio e profetizo para vocês, o relacionamento de vocês com Deus, porque estará sendo restabelecido o relacionamento de vocês com seus pais. Em nome de Jesus Cristo, receba a paz de Cristo na vida de vocês, no relacionamento de vocês com seus pais. Amém? Aleluia. Vamos declarar o que dizer mais uma vez, para nós encerrarmos. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, Senhor? O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Erga suas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, muitas das vezes chegamos à Tua presença, Deus, exatamente dessa forma,
sem saber o que dizer e o que fazer. Mas que nesta noite, cada um dos seus filhos recebam uma ministração dos céus para entender que quando chegamos à presença do Senhor, precisamos dizer aquilo que está no nosso coração e fazer aquilo que o Senhor mais espera de cada um de nós, reconhecer a Tua soberania sobre as nossas vidas e tão somente obedecer ao Senhor. Muito obrigado a Deus por esta noite. Obrigado pelos pais, mães que aqui estão, pelas famílias aqui representadas. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor nos encha dessa semana, Deus, para vivermos como pais, mães, filhos, de uma maneira, com uma expectativa que venha superar tudo aquilo que venhamos a planejar para esta semana. Nós oramos e te agradecemos. Conduz os seus filhos de volta aos seus lares, debaixo da tua paz e da tua segurança, Pai. Assim nós oramos e entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Te dê uma semana abençoada. Amém? Seja abençoado, rica e abundantemente. Desculpa.